6. Domingo nós pregamos no livro de Daniel 6, no versículo número 10. Foi o nosso tema. E essa palavra está tão forte no meu coração. Domingo foi uma palavra evangelística, hoje vai ser uma palavra doutrinária. Daniel capítulo 6, versículo 5. Glória a Jesus. Do jeito que os irmãos estão aí sentados, vamos ler o versículo 5 juntos, irmãos. Glória a Jesus. Daniel 6, versículo de número 5. Os irmãos que não achou, está na tela da televisão aí. Vamos ler juntos, irmãos, todos? Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Prometo os irmãos, nós não vamos ler nem mais um outro versículo. Prometo os irmãos. Esse é o versículo base, esse é o texto que nós vamos estar aqui. E eu só quero meditar nessa parte do versículo que diz: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Hoje a palavra doutrinária dentro desse livro, dentro desse texto, que Deus tem nos levado a ver coisas, irmãos, importantíssimas. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Irmãos, iniciamos aqui dizendo o seguinte: nós não imaginamos quão pronto está o mundo a nos observar, procurando falha na vida de cada um de nós, os cristãos. Nós não podemos imaginar, não conseguimos mensurar como o mundo lá fora nos acompanha e tenta encontrar falha na vida do cristão. Às vezes você pode estar 100% andando aí firme, um testemunho, uma atalaia de Deus, né? Uma brasa acesa na mão de Jeová, mas no momento que você descuidar e errar 1 milímetro, eles vão te apontar. Eles vão fazer questão de nos achar, vão fazer questão de dizer que nós somos crentes. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa conduta, ela é observada. E hoje é culto de doutrina, e eu falei para os irmãos que a palavra é doutrinária hoje. Estou mostrando aos irmãos que nós não vamos sair do capítulo 6, não vamos para outro versículo, vamos ficar só no versículo 5, e aqui nós vamos já afirmar que a nossa conduta, ela é observada. Se você é estudante, está na escola, você vai ser observado na escola. Saiu da escola, veio para a comunidade, veio para a sua casa, no caminho você vai estar sendo observado. Se você trabalha, no caminho do seu trabalho, chegando lá, você vai ser observado. Ah, eu estou dentro da faculdade, você vai ser observado dentro da faculdade. Nós somos observados. Eu estava vendo esse texto quando os homens falaram assim: nós nunca encontraremos ocasião contra este Daniel. Nós nunca vamos achar nada contra a vida desse rapaz, desse homem, não era mais rapaz dele, a não ser que nós busquemos na lei do seu Deus. Irmãos, eu fui dar uma pesquisada aqui. Os historiadores, que eu encontrei aqui, os historiadores que se debruçam em cima da história, que nós precisamos entender o tema, o tempo que foi escrito, precisamos entender para quem foi escrito, quando foi escrito, que época era que foi escrito. Nós vamos ser afirmados pelos historiadores que nesse período Daniel já não era mais um moço já. Daniel já era um homem, já um ancião, nos seus 80, mas chegando quase 90 anos, já um ancião, já um homem já de 80, 90 anos, e mesmo assim a conduta dele era observada. Tem hora que a gente pensa que ninguém está me vendo, os olhos só estão sobre a mocidade, sobre os jovens. Não, você se engana, nós somos observados. Há um tempo atrás, foi notícia de televisão, um rabino de uma sinagoga, lá no centro da cidade, parece que na Zona Sul, ele entrou numa loja de veste social, ele furtou uma gravata. As câmeras pegaram aquele rabino furtando uma gravata. Irmãos, foi o suficiente
para colocar aquele moço nas páginas do Jornal Nacional. O rabino da sinagoga, o homem que recebe para estar ali, recebe bem, agora estava sendo o seu rosto ali, porque ele furtou com uma gravata. Então nós somos observados. A nossa conduta, ela é constantemente colocada à prova. Daniel, nessa idade aí de 80, 90 anos, os olhos de todos estavam sobre a vida de Daniel. Muitos que estavam olhando Daniel, primeiro, invejavam Daniel. Segundo, odiavam ele. Mas pode ser, um homem de quase 90 anos, nós invejamos ele. Uma pessoa já com seus cabelos brancos, nós odiarmos essa pessoa. Como pode ser? Olha, irmão, tem pessoas que são tão frustradas que ela não consegue ver você ser bem sucedido. Entenda isso. Nem tudo você vai poder estar falando para todo mundo. E isso é um segredo do céu para as nossas vidas nesta noite no curso de doutrina. Vai ter coisa que nós vamos ter que ficar no Senhor, receber e ficar no Senhor. Se for dar uma culto ação de graça, remir o tempo, economizar palavras, ser objetivo, porque nem todos querem a sua vitória, nem todos querem o seu sorriso, nem todos querem saber que você foi bem sucedido. Os olhos de todos estavam sobre Daniel. Por que vai colocar 120 presidentes, 3 príncipes e um deles é Daniel? Daniel chegou chegando, o rei gostava dele, era uma pessoa benquista, então os olhos de todos se debruçaram sobre ele. Isso, irmãos, é ruim, louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando nisso, irmãos, eu fiquei maravilhado no Senhor, porque Daniel, irmãos, com essa idade toda, ele foi bem investigado. Os irmãos pensam que as coisas conosco são diferentes. Tem pessoas que, quando vão saber da nossa vida, e nós estamos sabendo o que está sabendo da nossa vida, as pessoas já procuram fazer coisa até que Deus duvida. Eu me lembro do pastor Sebastião da Prainha. O pastor Sebastião, falaram para ele que o irmão estava numa vida assim meio duvidosa, e ele não gostava de ouvir e receber a palavra assim de imediato. Ele disse: não, eu preciso ver o irmão está vivendo assim. Irmão, estou contando algo que aconteceu. Sebastião, pastor baixinho, escuro, esposo da irmã Maria, dirigiu uma igreja e falaram para ele que um membro dele estava numa situação difícil. E ele não acreditava que falaram para ele, ele falou assim: eu preciso ver. E como é que ele ia ver? Foi dado para ele tudo, aonde que era, como é que era. E o pastor Sebastião se vestiu de mendigo, colocou a roupa maltrapida, arrastou uma caixa de papelão, levou para frente da situação. Frente àquela casa, deixou lá e deitou ali, ficou uma madrugada, irmão João, deitado ali, só, um mendigo para dormir, mas ele está de olho lá no irmão, para ele saber o que estava acontecendo. E quando ele viu o irmão chegar, ele chegou lá, todo maltratado, o irmão tomou até um susto com ele. Aconteceu, pastor? Eu estou te observando dali, ó. Então tem situações, irmãos, que quando nós vamos pensar, irmãos, já tomaram conta da nossa vida, de quais salteados, estão falando até coisa que nós não fizemos. E nós precisamos estar com a vida no altar. Os irmãos estão compreendendo essa mensagem? Se ela for um pouco apertada, irmão, não fica preocupado não. Daniel Berg Gurnavin, quando pregava, era a mensagem mais simples do que essa, mas tinha um poder de Deus tão grande que os irmãos enfiavam a unha no banco. Fazia assim, tanto poder de Deus que caiu, os irmãos seguravam assim o banco com a unha, e tanto poder de Deus que vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel foi bem investigado. Eles examinaram na vida de Daniel a sua conduta pública. Sua conduta pública, o seu ir e vir, eles examinaram isso. Eles investigaram na vida desse Daniel o seu caráter privado. Tem gente que fala: a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, irmão. Tem sim. Nós somos, conforme diz o grupo
Cainon, que canta louvores ao Senhor, nós somos cidadão do céu. Nossa vida importa para as pessoas, importa para todos, importa para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles analisaram bem as palavras e as ações de Daniel, examinaram sua conduta pública, investigaram seu caráter privado e analisaram a sua fala e a vida de Daniel. Tanto que o texto está ali, nós nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se nós não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então ali, Sereni, esse versículo 5, está dizendo que eles fizeram tudo para pegar o Daniel, mas não conseguiram. O que nós vamos fazer então? Nós vamos para lá, vamos investigar ele na vida, na lei do Deus dele. Tem hora, irmãos, que eles não conseguem nada da nossa vida, e para que fale alguma coisa, às vezes vamos vir até no culto, ver como é que é a nossa atitude dentro do culto. Vão até começar a frequentar os lugares que nós frequentamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui, irmãos, nos meus bolsos, alguns fatos, e eu quero nessa noite, nesse culto de doutrina, abençoar a sua vida com aquilo que Deus colocou no meu coração. Isso aqui é fato, irmãos. Os homens, eles não podem ver o seu coração. Todos concordam comigo? Diga amém. Pode ver o seu coração, irmão? Seu coração, que assim as pessoas podem ver? Pode cerrar o lado, ninguém sabe o que você está pensando. A única coisa que a gente sabe é aquilo que a gente fala, porque a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio. Então, se nós cerrar o lado, a gente vai confundir bastante gente, porque isso é fato. Isso é fato. Ninguém pode ver o nosso coração. Ninguém pode entender os nossos princípios. Tem pessoas que ficam assim: ah, por que ele conseguiu? Por que deu certo com ele? Porque ele faz as coisas. Estou querendo entender o princípio de tudo na minha vida e na sua vida. Porque na dele deu errado, na tua tem que dar, mas na tua não deu. Por que não deu? Porque Deus está contigo. Os princípios teus são outros. De repente você honra, irmãos, muito mais do que eles. O pastor Edivaldo da Prainha, o pastor Edivaldo ensinava. Ele chegou no trabalho, o senhor Moreno, domingo, esposo da irmã Laís, ele falou lá ensinando na Prainha no culto de doutrina, ele falou assim: olha, eu cheguei no trabalho cansado e o vizinho estava me esperando na porta. O vizinho crente me esperando na porta. E o vizinho falou assim: Edivaldo, eu quero falar contigo. Ele parou, nem entrou, nem viu a esposa, nem tomou banho, nem tomou a janta. E o vizinho falou assim: Edivaldo, eu quero saber, você vai muito no monte? O pastor Edivaldo falou: poucas vezes, quase não vou no monte. Você ora de madrugada, levanta 2, 3, 4 da manhã para orar? Muito pouco. Quando Deus toca, eu chego cansado do trabalho, às vezes perco até a hora no dia seguinte. Aí ele falou: você jejua muito? O pastor Edivaldo falou assim: ó, eu faço um jejum, não é essa coisa toda, não. Tem gente que jejua muito mais do que eu. Aí o vizinho aguentou e falou assim: Edivaldo, então diz para mim, o que você tem que eu não tenho? E ele disse: mas por quê? Eu oro bastante, eu subo um monte, eu tenho uma vida de oração, eu me consagro, eu jejuo, e Deus não me usa tanto quanto te usa. Misericórdia mesmo. Deus não me usa tanto como te usa. Aí a resposta veio do céu. Ele falou assim: mas meu irmão, o que eu posso fazer se Deus olhou e achou graça na minha vida? O que eu posso fazer se Deus olhou do céu e achou graça na minha vida? Já pensou, irmão, se todo mundo fosse interrogar aquele paralítico? A Bíblia diz que tantos anos ele estava ali na beira do tanque, tantos anos, como um ia na frente dele, pensava aí, ia um na frente dele. Aí teve um dia que Jesus falou assim: eu vou dar vitória a ele. Jesus foi lá ter com ele, né? E aí ele lá vai reclamar: não, senhor, eu toda hora que eu vou, eu mais esperto na minha frente. Aí eu digo: não, mas hoje é contigo o negócio.
eu e você. A pessoa se fosse questionar, por que foi só com ele, não foi comigo, não fez com o outro, não fez com o outro? É Deus achando graça na nossa vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Volta aqui, irmãos, isso aqui é fato. Isso é algo doutrinário para a nossa vida. Os homens não podem ver o nosso coração. As pessoas podem não entender os nossos princípios, os seus princípios. Mas uma coisa eles podem. Que coisa é, pastor? Observar e ver a sua vida. Você vai para lá, você vai para cá, você acha que você está passando desapercebido? Não é uma coisa. Tem aqui, a Bíblia diz, uma nuvem de testemunhos nos olhando. Paulo vai dizer, nós somos uma carta lida pelos homens. Pensa que você está distante, pensa que ninguém está te vendo. Não, nós somos uma carta lida pelos homens. Eu me lembro um dia que eu fui lá na Lagoa com a minha esposa e meus filhos, porque minha esposa falou assim, eu quero ver a árvore de Natal. Tinha uma dentro de casa, mas ela queria ver a da Lagoa. Quero ver a da Lagoa, meu filho, aquele negócio no meio do lago lá, aquela coisa enorme. Eu falei, vamos lá. Tinha muita gente vendo a árvore da Lagoa, irmão. Daqui a pouco meu telefone tocou. Eu falei, o que foi? Está na Lagoa, não está. Eu falei, estou. Por quê? Alguém passou e te viu, tirou uma foto sua. Eu falei, foi mesmo? Foi. Pô, crente, né? Crente não pode ter nenhuma privacidade, né? Já me viram, reconheceram, aí ficaram na dúvida já. Será que ele mesmo? Aí ligaram para o outro lá, o outro lá teve coragem, me ligou. Está na Lagoa, vendo a árvore? Estou. Eu mesmo. Por quê? Como é que você sabe? A fulana me ligou. Passou aí e te viu, você nem viu ele. Tem hora, irmão, que nós achamos que nós estamos desapercebidos, que ninguém está nos vendo, não conhece o nosso coração, não sabe os nossos princípios, mas conhece a nossa vida. Isso nós não podemos fugir disso. Tem pessoas que me vêem na rua e falam assim, Pai do Senhor, pastor, nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Eu respondo, Pai do Senhor, você nem se é crente, mas eu dou ao Senhor. Me conhece. Conhece a nossa vida, é crente, de outro lugar, mas nos conhece. Fui na UPA esses dias me medicar, a moça estava olhando para minha esposa, um simples gesto. Minha esposa viu uma porção de gente espirrando, uma onda de Covid, de dengue aí. Minha esposa não quis colocar a mão na maçaneta, ela pegou, fez assim com o braço, abriu a porta com o braço. A moça olhou e falou assim, eu te conheço. Você fez assim com o braço? Você não é fulana de tal? Jesus, a nossa vida, irmãos, é a opção de gente olhando, se preocupa, hoje é culto de doutrina, se preocupa, né, Senhor? Devemos nos preocupar, porque tem a porção de gente nos olhando, isso é fato. Daniel, irmãos, tinha responsabilidade. Nós pregamos aqui no domingo, falamos aqui a respeito disso aqui, uma palavra evangelística, e hoje nós estamos voltando no mesmo capítulo, num versículo diferente, no versículo 5, domingo falamos do versículo 10. Daniel era um homem de responsabilidade. Isso aqui, irmãos, é algo doutrinário, que Deus mexeu com a minha vida, e eu quero mexer com os irmãos nesta noite, repartir o que Deus colocou em mim. Daniel, como um homem de muitas responsabilidades, todo o cuidado do governo estava sobre o ombro dele. Eu falei domingo aqui no culto evangelístico que foram 120 presidentes e 3 príncipes que mandavam sobre os 120 presidentes. Daniel era um deles. Então Daniel tinha um governo sobre os seus ombros. Sabe o que é isso, irmão? Responsabilidade. Os olhos de todos estão sobre ele. Responsabilidade de Daniel. Daniel vivia cercado pelos negócios e os assuntos das nações. Então eu quero aqui dizer para os irmãos o seguinte: Daniel não era qualquer um homem de quase 90 anos, mas cheio de responsabilidade. E o que isso tem a ver no campo doutrinário? O que isso sinaliza no campo doutrinário para mim, pastor? Vou falar aqui agora. Os irmãos pegam isso, os irmãos quiserem. Toda essa responsabilidade que Daniel tinha do governo sobre os seus ombros
os negócios e assuntos das nações sobre a vida dele. Mas nada disso, vou repetir, nada disso impediu Daniel de se aproximar de Deus. Nada disso impediu Daniel de se aproximar de Deus. Tem hora que nós recebemos alguma coisa na nossa vida secular e nós já achamos que é muita coisa que nós fazemos. Nós já achamos que aquilo ali vai tomar e vai consumir o nosso tempo. Daniel, como príncipe, sobre 120 presidentes. Daniel respondendo os negócios do governo. Daniel falando sobre os assuntos das nações. Mas, segundo a Bíblia, ele tinha a oportunidade de orar e ele fazia isso 3 vezes por dia. Ele buscava Deus. Irmão, nós podemos ter muita coisa. Nós podemos ser empresários. Nós podemos ser dono de negócio. Nós podemos fazer faculdade. Nós podemos estudar. Nós podemos fazer muita coisa. Ter o nosso comércio. Podemos. Mas uma coisa que nós não podemos é se esquecer de Deus. É dizer para Deus que nós não temos tempo. É dizer para Deus que o nosso tempo foi consumido a ponto de nós distanciarmos. Não se distancia de Deus. Não se distancia de Deus. Deus vai nos dar uma oportunidade dentro de 24 horas nós encontrarmos uma para buscar a face dele, para dizer que nós precisamos do céu, para dizer que nós precisamos do socorro divino, para dizer que a nossa casa é dependente de Deus, para falar conforme Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos de Deus. Eu uma vez fui atender uma pessoa, um jovem, e aquele jovem me contou tanta história, só faltava eu sorrir. Falava assim: pastor, eu trabalho de segunda a sexta, no horário tal, ao horário tal. Pastor, eu só tenho sábado para fazer alguma coisa, no domingo para descansar. Por isso o senhor não me vê aqui nos cultos. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Coisa linda, né? Eu comecei a falar para ele. E ele falou para mim que estava fazendo faculdade. Eu falei: que bênção, maravilha, realmente você está atarefado. Quando ele pensou que não, falei para ele: eu também estou fazendo faculdade. Eu tenho que preparar a mensagem para o culto de terça-feira. Eu tenho que estudar revista para dar aula para professor no sábado e dar aula na escola bíblica dominical. Eu tenho área administrativa da igreja para cuidar. Eu tenho situações, irmãos, que pessoas que às vezes esquecem que o gabinete pastoral na quarta, quer falar na segunda, quer falar na terça. É assim, irmãos. E mesmo com isso, consigo atender minha família, consigo resolver as coisas da igreja e não encontrar tempo para buscar o Senhor. Ele me olhou assim. E tem hora, irmãos, que nós vamos ver as pessoas tirar, né, argumentos de onde não tem, para tentar provar e mostrar para Deus que já está atarefado. Daniel não. Daniel disse: olha, eu estou como príncipe sobre 120 presidentes, mas eu tenho tempo de buscar Deus. Eu oro a Deus 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Não tem negócio comigo. Se for a reunião, eu mando aguardar, porque chegou o momento da hora nona, 3 horas da tarde, vou orar. Deu meio-dia, a hora de orar. Olha, guarda que eu vou ali orar. É assim que as coisas acontecem. E eu quero aqui, irmãos, ajudar os irmãos no culto de doutrina. Se chegar a visita na sua casa na hora do culto, seja fiel a Deus. Ó, querido, é um prazer te receber aqui. Mas você aguarda aqui, que agora é a hora do meu culto. Agora é a hora do meu culto. Eu preciso ir lá, preciso buscar Deus, me encher. Acabar o culto, a gente vai sentar aqui. Vou até mandar comprar um frango. Aqui, nós vamos comer isso aqui. E olha, eu vou ficar aqui até meia-noite. É 1h da manhã. Mas não me deixa aí. Me deixa aí. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? O apóstolo São Paulo, se você for estudar a respeito do apóstolo São Paulo, se você pegar a biografia de Paulo, você vai entender que Deus chamou ele para enviar ele aos gentios. E para enviar ele aos gentios, Deus queria que ele escrevesse cartas. Paulo, você vai escrever, e ele escreveu bastante carta no Novo Testamento. Mas teve um momento que ele se enveredou na primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem, e foi na viagem missionária para lá e para cá, e ele estava ficando sem tempo.
Sabe o que Deus fez para ele? Você está sem tempo, Paulo? Tá. Deus abriu a porta da cadeia para ele, irmão. Ele entrou. Na leitura de Filemão, que hoje é a leitura oficial de Filemão, ele fala: recebe Onésimo aí como meu irmão, eu te mando, se te fez alguma coisa, põe na minha conta que eu vou te pagar. Eu, Paulo, velho, né? E agora prisioneiro de Cristo. Estava preso. Por quê? Deus parou ele para que ele escrevesse. E tem algumas cartas que ele escreveu da prisão. Ah, traz os pergaminhos, traz a capa, está frio aqui, traz a capa, traz os pergaminhos, que agora eu estou entendendo que Deus me parou e eu vou escrever. Nós não precisamos parar no leito, nós não precisamos parar fora da empresa, nós não precisamos parar numa porta fechada que Deus abriu, agora Ele está fechando, para entender que Deus nos dá 24 horas e nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Se aqui no culto de hoje tiver 2 dependentes de Deus, um sou eu. Glória a Deus. Irmãos, eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus na minha casa. Eu dependo de Deus na minha vida. Eu dependo de Deus na minha saúde. Eu dependo de Deus no meu ir e vir. Hoje eu vim para cá para resolver uma série de coisas, para ir para a casa do diabo no Paraci. Deus não deixou eu ir. Deu agora 5 horas da tarde, eu falei: Senhor, eu ia na casa do teu servo, mas não vou uma hora dessa. Vou lá para depois voltar e me atrasar. Não vou. Liguei para ele: meu irmão, se Deus permitir, eu vou amanhã. Eu dependo de Deus. Não é o que nós queremos, é o que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Eu estou falando aqui dentro do culto de doutrina de um homem que tinha muitas responsabilidades, mas nada disso impediu ele de buscar a Deus. Tem hora que nós colocamos, isso é até vergonhoso para nós, eu me incluo nisso. Tem hora que nós colocamos tanta coisa na frente, parece que aquilo ali se torna pesado, e Jesus ensinou o contrário, tá? Aqui, não está nem aqui no roteiro, mas Jesus ensinou o contrário. Ele falou: todos vós está cansado, sobrecarregado, é isso, Maria? Venha após mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está falando: se você tem uma carga pesada, Ele quer te aliviar. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Se tem uma coisa pesada na minha vida e na sua vida, irmãos, começa a falar com Jesus, começa a apresentar para o Senhor: esse negócio aqui está me prejudicando, Senhor, esse negócio aqui está me deixando sem sono, Senhor, isso aqui está atrapalhando, e Deus não vai te dar vitória. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo botou na palavra, está aqui, está registrado. Ele falou: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, eu preciso que o Senhor me livre disso. Tem um mensageiro aí do Satanás que está me esbofeteando toda hora que ele me vê, toda hora que ele me come. Esse negócio está ruim para mim. Eu preciso que o Senhor resolva isso. É isso que Deus quer de nós. Nós mostrando para Ele que, mais que nós achamos que estamos sobrecarregados, nós precisamos encontrar tempo para Ele. Nós precisamos encontrar tempo para buscarmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Não sei se vai apertar mais, né? Não sei se vai apertar mais. Eu não estou buscando que os irmãos glorifiquem, não estou buscando isso, mas eu preciso trazer a mensagem que Deus colocou aqui. Eu preciso dividir com os irmãos que Deus permitiu entrar aqui dentro. Eu disse que não ia para nenhum outro canto, nenhum outro versículo, para fazer aquilo que Deus me deu, e eu vou estar obediente a isso. O último ponto, irmãos, a ser observado na vida de Daniel. Quais são os últimos pontos a ser observado na vida desse homem de quase 90 anos? Sua fé e a sua confiança em Deus. Tem hora que parece que a nossa fé oscila. Tem hora que parece, irmãos, que a nossa confiança vai de ladeira abaixo. O problema aparece e nós nos desesperamos. O problema aparece e nós tomamos caminhos e Deus fica assim: mas cadê? Cadê a fé? Cadê a confiança? É muito bonito nós falarmos aqui, o Salmo parece que 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. É muito bonito nós falarmos isso. Mais bonito ainda nós vivermos isso. Confiança em Deus. Fé inabalável. Tem a fé que uma vez foi dada ao santo e tem a fé como dom. Os irmãos, se pegar lá o capítulo de Coríntios, vai falar sobre os dons, está listando ali os dons, ali está a fé como dom. Dom da fé. Já não é uma fé natural, é a fé como dom. É a fé de nós distanciarmos, irmos mais além, irmos longe. Tem pessoas, irmã Deus, aqui que eu fico triste. Eu estou com 54 anos, vou fazer 55, se o Senhor permitir. Mas tem pessoas que eu fico triste porque já entra na guerra perdendo. Os irmãos conhecem esse tipo de pessoa? Ah, eu não vou conseguir não. Não vai dar para mim não. Ele só olha para baixo, só joga para baixo. Ele não entende que Deus é aquele que abre porta onde é que não tem porta. Ele não entende que Deus é o Deus do impossível. Ele mesmo disse que Ele é o Deus do impossível. As coisas não podem acontecer na nossa vida. Ah, pastor, a porta se fechou, estou desempregado. Ah, irmão, começa a levantar a cabeça. Começa a orar ao Senhor. Começa a buscar o Senhor. Falar com Ele, Senhor, estou desempregado. Enquanto o Senhor quiser, porque a hora que o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor vai abrir e eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar a dar os currículos e vou começar a acordar cedo, como quem vai trabalhar, né? Meu menino estava lá o tempo, toda vez dormia, acordava meio-dia. Coisa linda, né? Agora a porta se abriu, 4 da manhã tem que estar de pé, para 5 chegar, está saindo, porque agora tem uma determinação que ele não pode passar do horário. Deus é mínimo. Às vezes o pai está falando, a mãe está falando, o filho não quer, né? Os filhos não querem, chega a hora, tem que ir, vai mesmo. O nosso flui. E eu estou feliz porque o meu Deus faz essas coisas. O meu Deus faz essas coisas. O meu Deus pega, irmãos, situações, às vezes nós estamos gastando, deixando gastar, falando, ele não entra por aqui, sai por aqui. Mas quando Deus fala, Deus fala, irmão, Deus fala e faz. E não tem quem resolva. Ele mesmo disse lá no livro do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Aí não tem pai, não tem mãe, não tem choro daqui, não tem choro dali. Eu fazer isso. Não, é Deus que está fazendo. Domingo eu preguei aqui, falei domingo aqui. Domingo eu preguei e falei. Tem hora que nós queremos até ajudar as pessoas, mas Deus não deixa, porque é Deus que tem que entrar em cena. É Deus que tem que fazer, é a mão de Deus que tem que estar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alexandre, que veio aqui no café com o pastor, conheci aquele menino pequeno, foi aluno nosso de escola bíblica dominical, sofreu um acidente, o dedo dele, esse dedo aqui cortou, e não tinha mais como colocar no lugar. O médico falou assim: abre a barriga dele, abriu, ficou o dedo lá dentro, costurou, ficou o tempo andando com o dedo dentro da barriga. O dedo criou carne, costurado dentro da barriga. Chegou a hora de tirar o dedo dentro da barriga, descosturar. Ele mostra o dedão sem unha, meio escuro aqui em cima, mas recuperou. Por quê? Porque é Deus que faz. É Deus que faz. Tem hora, irmãos, que nós vamos reclamar para o céu: não queria desse jeito, porque eu bebia. Não, é Deus trabalhando. É Deus conduzindo. Louvado seja o nome do Senhor. O último ponto a ser observado na vida de Daniel era a sua fé e a sua confiança em Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque ele não correu para o perigo. Tem três, irmãos, que parece que são kamikazes, parece que meio desorientados, né? Se joga em cima do perigo. Daniel não fez isso não. Não correu para cima do perigo não. Mas também ele não fugiu do perigo. Quando ele viu o perigo, ele também não fugiu. Ele não correu para cima, mas também ele não fugiu. Ele ficou ali na confiança e na fé inabalável. Eu me lembro uma vez que o pastor Liga estava no quartel, e naquele quartel todo mundo tinha medo do bruxo que tinha naquele quartel. Até o comandante do batalhão tinha medo do bruxo. E ele estava dentro lá do dormitório lá,
O bruxo passou, olhou, viu ele e falou com ele que ia quebrar tantas garrafas de marafo. Os irmãos que já foi da Corimba, os irmãos sabem o que é isso, né? Tantas garrafas de marafo vou quebrar e vou devolver você fora da igreja. E o pastor William que olhou para ele e falou assim: olha, rapaz, não foi eu que te desafiei, é você que está me desafiando. Vou colocar o teu nome na boca do sapo, eu quero te ver fora da igreja. E o pastor falou para ele: olha, não foi eu que te desafiei, foi você que me desafiou. Compra o sapo, que eu escrevo o nome de dois, você coloca na boca dele. Quantos sapos você comprar, vai ser a quantidade de sapo que vai morrer. Ele falou: você é abusado, né? Hoje mesmo eu vou quebrar as garrafas de marafo lá e você vai largar isso. E o pastor liberou uma palavra e falou para ele: antes de eu dar baixa no quartel, eu vou ver você servindo ao Senhor Jesus. Irmãos, para a glória de Deus, aquele homem se converteu. Aquele homem agora vai na igreja do pastor William dar testemunho do Deus grande e poderoso que transformou a vida dele. Ele achava que ia transformar a vida do pastor, Deus transformou a dele. Sabe o que é isso, irmão? É não correr para cima do perigo, mas também o perigo apareceu, é não correr dele. Eu tenho Deus, que às vezes é chamado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Ele disse, irmãos, para muitas pessoas: o que queres que eu te faça? O que eu quero que eu te faça? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos orado aqui, irmãos, tem respondido a oração de muitas pessoas, tem fechado cova, tem tirado do leito, tem dado vitória, e as notícias são as piores possíveis. Eu, quando fui visitar a irmã Bernadette junto com o presbítero Zé Maria, lá dentro de Jacarepaguá, irmão Zé Maria com medo danado de nós errarmos o caminho, parar dentro do campo com a milícia, né? Erramos lá uma rua, mas saímos uma rua tranquila, conseguimos chegar ao hospital. A história que nós ouvimos da irmã Bernadette, que ela vai vir para casa, mas vai ter que carregar um balão de oxigênio, onde é que ela for, devido ao problema. Está na sala vermelha, é complicada a situação dela. Chegamos lá, irmão, a irmã me apresentou para todo mundo, falou: olha, chegava o enfermeiro, esse é meu pastor, ele falou que vinha aqui, esse é meu pastor. Irmãos, ela feliz da vida, e Deus permitiu que ela não carregasse esse negócio. Sua oração desta igreja, e outras coisas mais, e outros milagres mais. Sabe o que é isso, irmãos? O poder da oração. Fé de Daniel, confiança de Daniel, não corria para cima do perigo, mas também não corria do perigo. Eu conto para os irmãos aqui, não me canso de falar isso. Papai contava que lá em Cataguás, onde nós nascemos, tinha ar livre quase todo domingo. E fazia aquela roda de crentes no ar livre, domingo de tarde no ar livre. Aquela roda de crentes. E era perto de uma fazenda, e teve um domingo, irmão Tiago, que o boi soltou. Aqui a gente não tem nada disso, né? Mas lá tem, o boi soltou. E quando o boi veio para cima do ar livre, pensa que os crentes só levam a fama de comelão, né? Não bebe, não fuma, mas come muito não, mas crentes também correm muito. Mas correram tanto, quando o pregador que estava com o microfone na mão olhou para o lado, irmão José, cadê os crentes? E o boi vinha, e só faltava o pregador correr. Mas o pregador disse: Senhor, eu vou morrer com a chifrada desse boi, mas eu não vou sair daqui, eu estou pregando a palavra. E o calor subia, né? Ele falava de novo no microfone: Senhor, ele está se aproximando, eu vou morrer com a chifrada desse boi, mas eu não vou sair daqui, Senhor. Irmãos, ele não saiu. E o boi chegou perto, cheirou ele e voltou do baixo. Aí o restante, todo mundo, ó. A fé e a confiança. Fé e a confiança. Tem hora, irmãos, que nós deparamos com coisas, é muito difícil você ver crente passando perto de alguma situação, até esquecendo que é crente, se benzendo.
Não é para crente, não. Nosso Deus nós carregamos muito bem. Glória a Deus. Conosco em toda situação. Eu posso atrasar, os irmãos podem atrasar, mas Deus nunca chega atrasado. Deus nunca vai chegar atrasado no meu socorro. Eu me atraso, a Maria se atrasa, nós se atrasamos, mas Deus nunca chega atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de doutrina, irmãos. Tem um denominado tempo de escuridão aqui nesse capítulo 6. Que tempo de escuridão é essa, pastor? Foi quando houve permissão de os ímpios fazer por um tempo a sua vontade. Eles pegaram e falaram lá que por 30 dias ninguém pode fazer oração e petição a Deus nenhum, a não ser esse aqui que nós levantamos, e o rei já assinou. Ah, irmã, vai acontecer a vontade dos ímpios, vai. Por esse período aí vai. Foi assinado, não podia revogar, por esse período vai. Vai. É o tempo de escuridão. Todo mundo olhando, ninguém pode pedir. Eles queriam pegar Daniel naquilo que era contra a lei do seu Deus. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram Daniel. Foi o período denominado tempo da escuridão, onde por um período a vantagem dos ímpios prevaleceu. Deus permitiu prevalecer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Hoje é culto de doutrina. E se você achar que vale a pena dar uma glória a Deus, você vai dar. Tem coisa na minha vida e na sua vida que nós vamos até ficar assim confusos. Mas por que está acontecendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Isso é o chamado tempo da escuridão. Daqui a pouco você vai ver a luz raiar. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai ver a luz raiar sobre a sua vida. O jeito que está não vai ficar. Deus permitindo para ver como é que você vai se comportar. Se você vai orar, se você vai murmurar, se você vai abandonar, se você vai largar. Não. Fique firme. E parece que o Deus que nós servimos, parece que Ele está sempre trazendo esse tempo da escuridão. Se lembra quando os discípulos estavam no barco? O barco, o vento, uma tempestade, uma coisa ruim, balançando. Vai quebrar esse negócio, vai quebrar. E o mar, irmão, o mar é traiçoeiro. Quem já passou lá, eu sempre chamo o presbítero da Madeira, ele nunca quer ir. Mas quem já passou lá, eu vi no barquinho do Israel, ali na ponte de Niterói, voltando do sudoeste, e ele está lá no negócio lá, e o barco está... O barco não chega na porta da igreja. Eu falei, Jesus, eu tenho que começar a orar. Botei o colete, salva-vida, já fiquei olhando para onde que eu vou nadar aqui agora. Para aquele porto ali onde fica os contêineres, ou para aquele negócio da ponte de Niterói, para me segurar ali, subir, para onde o socorro chegar. E Israel me falou assim, mas pastor Isaías, está acontecendo alguma coisa? Você está calado? Eu estava orando. O barquinho dele é tão rasinho que você passa a mão assim, a água está do lado. Eu falei, Jesus, esse negócio não vai dar bom. Quando nós conseguimos chegar com a ajuda de Deus, lá no fundão, encostamos o barco na areia, eu falei, graças a Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Passando debaixo da ponte de Niterói, quase 8 horas da noite, aquela escuridão, eu olhando para onde que eu ia nadar. Eu estava vendo a hora daquele negócio virar. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus permitindo o tempo de escuridão. Tempo de escuridão na minha e na sua vida. Mas não é para nós ficar apertados, não. Sabe por causa de quê? Irmão, levanta sua mão para você receber nessa noite. Deus fala na sua palavra que Ele não prova ninguém, mas quando Ele permite a provação, Ele já deixa uma porta de escape. Entra nessa porta de escape nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Passa por essa porta de escape nessa noite, em nome de Jesus. A aprovação está muito grande. Deus já abriu a porta de escape. Você não vai ficar oprimido nisso aí, não. Você não vai ficar oprimido nisso aí, não. Vai chegar o dia de você cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu caminhar para o fim, que eu só tenho 1 minuto, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos no capítulo 6? Tem muita lição para nos ensinar o capítulo 6, Daniel. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, aquilo que Deus proporciona. Pastor, o moço foi parar na cova do leão, o senhor não está falando disso, Deus proporciona isso. Proporciona. Deus permitiu. Só foi porque Deus permitiu.
só entrou na cova do leão porque Deus permitiu. Mas o que nós tiramos de lição aqui para o culto doutrinário para nós fecharmos isso aqui? Irmãos, pensa, o problema, irmão Maria José, não é ser jogado dentro da cova. Ah, mas eu sirvo a Deus, sou fiel. O problema não é ser jogado. Deus está proporcionando a Daniel o efeito abençoado dessa libertação de Daniel. Os amigos de Daniel disseram assim, ou por um momento passou pela cabeça dele: nós não podemos por 30 dias fazer petição a nenhum outro Deus a não ser o que eles fizeram. Beleza. Pegaram Daniel, jogaram na cova, colocaram a pedra em cima. Beleza. O leão já matou ele. Os ímpios estavam alvoroçados, já cantando a vitória, irmão Josué. Mas qual é o louvor disso? O que Deus proporciona? Não é o entrar, é o sair. É o sair da cova. Aí vai morrer, a situação está grave, a notícia ruim se espalha. Daqui a pouco você está passando na comunidade. As pessoas não morreu não, está vivo ainda. É o que Deus proporciona. Quem estava na torcida para morrer, agora tem que estar vendo a gente passar para lá, para cá, e cantando, sobrevivendo. É o que Deus proporciona. As pessoas que querem o nosso mal, quando nos vê sorrindo, o que está acontecendo? O que falta fazer com ele ainda para que ele chore, para que ele murmure, para que ele desista? É o que Deus proporciona para mim e para você. Cante, louve, adore, exalte, estufa o peito. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, que Deus proporciona são as visões profundas de amor, de bondade. As visões profundas de amor e de bondade. Irmãos, Deus permitiu entrar na cova? Permitiu. Mas quando Ele permite sair, isso prova o amor de Deus para a nossa vida. Eu vou profetizar nessa noite, irmãos. O culto hoje, eu acredito, só vê quem Deus deixou vir. Eu vou profetizar nessa noite. O profeta Isaías diz assim: se tu entrares no fogo, a chama não arderá em ti. Se pelos rios tu passares, as águas não te submergerão. Ô irmão, você sabe o que é isso? É Deus falando assim: não perca a fé, não perca a confiança, porque você não está sozinho. Bate o nome dele aí: tu não está sozinho, tu não está sozinho, tu não está sozinho. Parece que está sozinho, mas tu não está sozinho. Então o problema não é entrar na cova, o problema é todo mundo ficar dentro. Será que vai sair? Já deve ter. Não, será? Aí daqui a pouco sai Daniel da cova. Gente, ele passou a noite toda lá dentro. O que aconteceu? A bondade de Deus te alcança. Você sabe quando você pega a rede social e fica botando assim: Deus é bom a todo tempo, Deus é bom. Às vezes nós não sabemos nem o que é isso. Saiba isso nessa noite. É a bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu precisava, eu merecia estar aqui hoje? Não. Mas a bondade de Deus me fez chegar aqui hoje. A bondade de Deus me deu mais um dia de vida. É a bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor de Deus para com a nossa vida. Terceiro, irmãos, olha o que Deus proporciona, que a força adicionaria a fé e as orações de Daniel. Cid, pensa num homem que orava sem problema 3 vezes ao dia. Agora pensa num homem que saiu da cova do leão, são, salvo. Como é que vai ficar a fé desse homem? Como é que vai ficar as orações desse homem daqui para frente? Mais audacioso. De repente ele sobe aqui no púlpito, vai, vem cá, irmão Daniel, fazer uma oração. De repente ele chega aqui: Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, Senhor, aqui é teu servo Daniel, a quem tu conhece. Oi, mas já vai começar cheio de autoridade. Sabe por causa de quê, irmão? Deus proporciona isso. Deus proporciona isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proporciona isso na minha vida e na sua vida. Se até hoje você não naufragou, joga a sua mão para cima, glorifica o nome dele, porque Deus está te proporcionando isso. Se tu olhar para o lado, tu vai ver tanta gente que começou e hoje estão longe do Evangelho, se afastaram, apostataram, não aguentou,
E você vem aí, levando a sua cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ô irmão, quantos já largaram a cruz? Quantos já abandonaram a cruz? E nós conhecemos, mas nós não estamos para a nossa aqui. Mas ela está pesada, não tem problema. Não tem problema, o meu mestre carregou uma mais pesada ainda e foi um vencedor. E eu vou aqui com a minha cruz, deixa eu ir com a minha cruz. Você não vai parar não, você não vai desistir não. Vou nada, eu almejo o céu, eu quero o céu como herança. O céu é o meu limite. Não paro, vou continuar. É o que Deus proporciona para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, irmãos. Quarto, a impressão que ficou para os ímpios, os malfeitores daquele tempo, quando todo mundo achou que o seu plano tinha conseguido êxito, Deus provou para aquela humanidade, para aqueles ímpios, que a palavra dele não cai por terra. A palavra de Deus não cai por terra. Mas não vai. A palavra de Deus liberada não cai por terra. Isaías vai dizer que Deus, quando libera uma palavra, ela vem e ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Se Deus lá em cima está olhando nessa noite, irmã Creuza, a palavra de Deus, duvido que volta para ele vazia. Ela vem e ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não aconteceria. Deus, irmãos, não deixa cair. Quinto e último, a vergonha que cobriu o rosto daqueles homens. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem suportar o que Deus fez e está fazendo na minha e na sua vida. É isso, pastor? Verdade. Verdade. Aqui eu termino e convido para estar de pé. Uma vez eu estava entrando na comunidade do Manguinho. Eu estava dirigindo um carro, entrando na comunidade do Manguinho. O rapaz parou à frente do carro. Eu olhei para ele. Ele disse assim: rapaz, como eu queria ser que nem você. Eu falei: como assim? Você vai para onde você quer, você é livre, faz o que você quer. Eu estou trancado aqui, eu sou travado. Se eu for para ali, vão atrás de mim. Se eu vou para lá, vão atrás de mim. Eu falei: por que você não entrega a sua vida para Jesus? Por que você não larga essa vida? Põe a sua vida para Jesus. Vem ser feliz, eu estou lá, e caminhar junto comigo. Irmãos, nós somos observados. A sua alegria que está estampada no nosso rosto, isso não tem preço. Você vai ver daqui a pouco na televisão escândalo atrás de escândalo, corrupção atrás de corrupção. Eu e você vamos com o nosso barquinho devagarzinho, 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 nós vamos chegar no porto desejado. Nós vamos alcançar o porto desejado. Mas o fulano é esperto, o ciclano. Irmãos, eu não tenho nada com fulano nem com ciclano. Deus me chamou para uma caminhada, para uma jornada, e eu estou feliz na caminhada com o meu Senhor. Mas você não tem dificuldade? Tenho muitas. Tenho muitas dificuldades. Tem hora que eu fico falando com Deus: você podia fazer assim, você podia dar melhorar. Eu tenho muitas. Mas o Senhor não nos quer perder. O Senhor vai nos sustentando. Agur vai dizer assim: Senhor, me sustém com a minha porção acostumada. Não me dá demais para me não esquecer de ti, e não me dá de menos para não tirar de ninguém. Me mantém na minha porção. É Deus te mantendo na sua porção acostumada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Vai chegar no seu tempo. Não vai faltar nada. Vai chegar no seu tempo. E nós vamos continuar o nosso barquinho. Vamos chegando, vamos chegando. Muita gente está aí parando e nós estamos chegando. Sabe por quê? Deus nos ama. Deus nos ama. A bênção de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E tem pessoas lá fora que a bênção está sobre a sua vida. Por isso o Senhor escreve no livro do Apocalipse, e aqui eu fecho: guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém roube
tua coroa. Aleluia. Quando eles quiserem uma coroa, você fala, vem comigo, caminha comigo. Mas a minha não te dou. Deixa eu caminhar. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou descer. Se você quiser oração, vem à frente. Se os irmãos que estão no culto quiserem oração também, pode descer. Vamos terminar o culto.